Vamos lá, pessoal, vamos falar agora basicamente tudo de ecologia que vocês precisam para literalmente gabaritar a prova do Enem, beleza? Então vamos lá, primeiramente aqui a gente vai falar sobre os fundamentos essenciais. Lembrando, pessoal, quando a gente pensar em fundamentos essenciais, a gente tem que pensar basicamente nos conceitos fundamentais, beleza? Conceitos fundamentais. E por que conceitos fundamentais? Porque esses aqui são conceitos que aparecem muito na prova, beleza? Então se você olhar de uma questão de biologia do Enem, provavelmente esse conceito vai cair em algum tipo de questão da prova, beleza? Garantido, garantido. Esses conceitos aqui geralmente aparecem na prova. Vamos lá, vamos começar agora com fatores abióticos, beleza? Fatores abióticos. O que significa fatores abióticos? Cara, fatores abióticos significa, primeiramente, vamos analisar aqui, ó. O que significa A? Esse A aqui, pessoal, é um prefixo de negação, beleza? Então, esse aqui é uma negação. Então, o que significa abiótico? Significa não biótico, beleza? Então, muito simples, né? Abiótico, esse A é um prefixo de negação, então é abiótico, é não biótico, beleza? Olha como tá intuitivo isso aqui, né? Não biótico. Tá, e o que significa ser não biótico? Primeiramente, você tem que entender o que é biótico, né? Então, tipo assim, pra você saber o que é não biótico, você tem que saber o que é biótico. E o que é biótico, Eduardo? Biótico é o que tem vida, então, biótico é que tem vida, beleza? Tem vida ou tem relação com vida, beleza? Então, tipo assim, tudo isso, tudo isso é biótico, beleza? Então, tipo assim, se tem vida ou tem relação com vida, é biótico, é classificado como biótico. Dá um exemplo aí, Eduardo, de ser abiótico. Humano, né? Humano, beleza? Ele é um ser biótico. Ou melhor, se eu pensar aqui, o humano, o animal, né? Generalizando aqui, o animal é um ser biótico que tem vida. Né? As plantas, beleza? As plantas, as árvores também são um ser que tem vida, né? Então, se você pensar numa planta, ela tem vida, né? Então, tipo assim, ela é um ser biótico também. E o que tem a relação com vida, né? Relação com vida, por exemplo, vamos pegar aqui um cara que deriva de um ser biótico, né? Um cara que deriva de um ser biótico. Por exemplo, a teia da aranha, né? A teia da aranha, beleza? Teia da aranha. Por que a teia da aranha? Porque a teia da aranha, ela vem de um ser biótico que é a aranha, que é um animal, beleza? Um inseto. É um aracnídeo, especificamente. Ó, aí beleza, vamos pegar aqui. Então já entendi a lógica. A teia da aranha, né? Aí vamos lá. Agora vamos pensar no próximo raciocínio, tá? O que também vem aqui, o dente, né? A gente pode pensar o dente humano também. O dente humano vem da gente, né? Então, tipo, eu sou humano, né? Eu sou classificado como animal, então eu tenho um dente. E o dente é também um ser abiótico, é um tipo de coisa biótica. Biótica, beleza? Cuidado, não é abiótica. Tá parecendo que eu tô falando abiótica, mas não é, eu tô falando biótica, beleza? Porque o dente deriva de mim, que sou um ser biótico, beleza? Então, cuidado aí pra você não ter essa confusão, né? Então lembra disso. Biótico tem a ver com que tem vida ou tem relação com vida. E abiótico é o oposto, né? Não tem relação com vida, não tem relação com vida e também ele não tem vida, beleza? Então, tipo assim, é o oposto, né? Então é a negação, beleza? É a negação. Tá. Aí vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Aí, por exemplo, aí deu uma parte aqui, ó. É a parte não viva que manda no ambiente, né? Então, aqui, temperatura, né? Lógico, a temperatura tem vida? Tem vida. Tem relação com vida? Não tem. Água também não tem vida, né? Luz, parece até que a água tem vida, não tem vida, beleza? Luz não tem vida, pH não tem vida, sabe? Lógico, beleza? Eles definem quem pode viver ali e quem não pode. É isso, beleza? Tá, agora vamos para habitat. Cara, habitat, você vai lembrar, é onde habita. Você vai lembrar dessa frase. Não é habitat? Habitat é onde habita. É isso, não é como é fácil. Onde habita, você vai lembrar dessa frase aqui, dessa pergunta específica. Então, tipo assim, quando você vê essa palavra habitat, você vai lembrar onde habita, você vai lembrar dessa pergunta aqui, onde habita, né? Onde habita essa espécie? Onde ela mora, onde ela vive, beleza? Então aqui, ó, onde o bicho mora, né? É isso mesmo, é onde o bicho mora. Ou onde o bicho, posso trocar esse mora por vive, beleza? Onde o bicho vive, tranquilo? Onde o animal vive, né? Você troca esse bicho por animal, beleza? Então aqui, onde o animal vive, ele vive na floresta, tá entendendo? Então essas perguntas aí já tem a ver com o habitat, beleza? O endereço dele, onde ele fica, né? Onde ele mora. Local físico com suas propriedades químicas e biológicas, a casa da espécie. Aí beleza, vamos para nicho ecológico. Nicho ecológico. Cara, nicho ecológico, eu gosto de pensar como se nicho ecológico fosse o quê? Ó, nicho ecológico é como se fosse o quê? É como se fosse o perfil, olha isso, o perfil da espécie, beleza? O perfil da espécie. Tranquilo? Como assim, Eduardo? O perfil da espécie? É basicamente tudo que o animal faz, né? Tipo o perfil, tipo o que ele come, né? Tipo o que ele come, onde ele mora também, por exemplo, o habitat também pode ser classificado como nicho ecológico. Quais são as espécies que ele gosta de predar, né? Então o que ele gosta de comer, tá entendendo? Ele é carnívoro, ele é onívoro, beleza? Então, tipo essas perguntas aí, né? Ele é vívoro, beleza? Tipo, tudo isso tem a ver com o perfil dele, beleza? Tipo, onde ele come, onde ele mora, o que ele caça, beleza? Aqui, ó. Então, exemplo, aqui, ó, não é só onde ele mora. Né? Então toma cuidado, beleza? O nicho ecológico não é só onde ele mora também. Né? Porque o habitat, ele fica, ele é tipo assim, imagina que, eu vou até pegar aqui como exemplo, né? Imagina que isso aqui é o nicho ecológico. O nicho ecológico é o amplo, tá entendendo? O nicho ecológico, ele é o amplo, né? Ele é o perfil, beleza? É tipo o perfil, onde vai estar todas as características daquela espécie. Todas as características que ela faz, porque já que não é característica física, biológica não, física não. É as características tipo, que ela faz, tá entendendo? Então esse aqui é o nicho ecológico, e dentro do nicho ecológico, mas como se fosse um conjunto, dentro do conjunto de nicho ecológico tem outro conjunto que se chama habitats. Beleza? Habitat que é onde o bicho mora, beleza? Aí depois tem outro negócio que é a alimentação dele, o que ele come, né? A alimentação, né? Se ele é herbívoro, carnívoro, onívoro, beleza? Tudo isso são ali, tem a ver com o nicho ecológico, beleza? Então, o perfil do animal.
é o que faz, né? Então, é o papel da espécie no ecossistema, né? O que come, como caça, quem foge. Beleza? Ó, uma pergunta importante aqui que eu até vi, ó. Se liga, né? As duas espécies, ela nunca ocupam o mesmo nicho. Por que ela nunca ocupa o mesmo nicho? Lógico, né? Tipo assim, é impossível a gente ter duas espécies que têm literalmente o mesmo perfil. Beleza? Tem literalmente tudo, as mesmas características, o mesmo perfil. Não, aí é da mesma espécie, né? Não tem lógica isso, beleza? Isso aqui é uma coisa lógica, ó. Isso aqui, ó, é uma coisa lógica, beleza? Tá, já entendi dois conceitos fodas. Já entendi o que é fatores abióticos, já entendi o que é habitat, já entendi o que é nicho ecológico, e agora eu vou entender o que é biodiversidade. Biodiversidade basicamente é o quê? É a riqueza da vida, mas não, eu não gosto de pensar assim não. Biodiversidade, o que significa bio? Bio vem de biologia, diversidade vem de várias coisas. Beleza? Quando a gente pensa na diversidade da biologia, a gente vai pensar na genética, a gente vai pensar nos diferentes tipos de ecossistema, dos diferentes tipos de espécies, tudo isso, beleza? Isso significa diversidade, é tipo várias coisas diferentes, beleza? Então aqui, ó, não é só contar as espécies, né? A diversidade genética, né? Como eu falei, né? De espécies, do ecossistema, é o nosso patrimônio, é isso mesmo, beleza? Então a diversidade é quão diferente a gente tem, né? A gente tem várias espécies diferentes, a gente tem vários tipos de combinações genéticas diferentes, tá entendendo? Tudo isso tem a ver com biodiversidade, tranquilo? Tá. Hot tops, né? O que significa hot tops? Hot tops significa basicamente um ambiente, né? Um tipo específico de ambiente em que basicamente a gente tem uma alta biodiversidade, só que provavelmente essa região ela está sendo desmatada, beleza? Que é regiões com grandes quantidades de espécies endêmicas que vivem ali que estão criticamente ameaçadas. Sim, é isso mesmo. Tem que proteger agora, beleza? É calculando. É um lugar com alta biodiversidade, eu vou até colocar só C, beleza? Alta biodiversidade, só que desmatado, né? Diversidade, que é aquele conceito que a gente aprendeu, né? Que sofre desmatamento, beleza? Sofre desmatamento. É isso, beleza? Isso aqui é a tradução. Isso aqui é a tradução de hot tops, gente, desmatamento, beleza? Isso aqui é a tradução de hot tops, beleza? Hot tops. Hot top, beleza? Hotspot, que é o nome complexo de pronunciar. Então já entendeu, né? Tipo, uma região que é muito ameaçada pela ação antrópica e basicamente uma região que tem muita diversidade genética. Provavelmente já está na sua comunidade clímax e tudo mais. Beleza? Comunidade clímax significa com alta taxa de produtividade primária bruta, beleza? E baixa produtividade primária líquida. Tá, mas depois a gente explica isso aí. Vamos lá, Marmanda, né? Basicamente agora a gente vai entrar nas classificações aquânticas. E vamos lá, eu vou até dar um zoom aqui para vocês entenderem a lógica do negócio. Vamos lá. Imagina, pessoal, que isso aqui é como se fosse a água do mar, né? Então eu quero você imaginar que isso aqui é como se fosse a água do mar, beleza? Isso aqui é a água do mar, né? Aí aqui, ó, vai estar o mar mesmo, literalmente o mar, beleza? Eu quero vocês imaginar que isso aqui é o mar. Aí vamos lá. Tá, já entendi. Ó, a gente vai ter três tipos de classificações aqui. A gente vai ter os animais que vivem nessa região aqui, que é a região mais de cima, né? Então, os animais que vivem mais nessa região de cima aqui, os animais que vivem aqui nessa região, os animais aquáticos que vivem nessa região, e os animais aqui embaixo, que vivem lá no solo. Os animais que vivem na região de cima, da superfície de cima, eles são animais que a gente vai classificar eles como plânctons, beleza? Plânctons. Então, esses animais, presta atenção, ó, esses animais que vivem na região de cima, lá em cima do mar, né, vão ser classificados como plânctons, beleza? Tá, tô entendendo. Os animais que vivem no meio, aqui no meio, ó, eles vão ser classificados como néctons, beleza? Néctons. E os animais que vivem abaixo, aqui na região da superfície do solo, vou até escrever solo aqui pra você ver, ó, do solo, eles são classificados como bentos, beleza? Então lembra disso, quando a gente pensar na comunidade marinha, a gente vai pensar nessas classificações aqui, beleza? A gente vai pensar nos plânctons, nos néctons e nos bentos. Ó, presta atenção, os plânctons, eles vivem o quê? Eles vivem na superfície, beleza? Eles vivem lá em cima, beleza? Em cima. Vou escrever em cima, superfície. Beleza? Lá em cima, eu só vou deixar em cima, beleza? Esses daqui vivem no meio, beleza? E esses daqui vivem lá no solo, perto do solo, ou superfície. Aqui que é a superfície, né? Ali, talvez eu use a superfície ali. Mas não é aqui que é a superfície. Tá, já entendi. Então lembra disso. Plâncton vive em cima, néctons no meio e bentos no solo. Tá, tô entendendo a lógica. Aí vamos lá. Os plânctons, qual é a atividade deles que eles gostam de fazer? Eles gostam muito de nadar, beleza? Eles gostam muito de nadar. Então eles ficam nadando, beleza? Flutuando, né? Então posso usar outra palavra que é flutuando. Eles ficam flutuando nessa região de cima da água, beleza? Eles ficam flutuando na água, tipo nadando, beleza? Nadar, flutuando, tranquilo, tudo são conceitos que determinam, né? Então imagina a maré assim, imagina que a maré tá, tipo assim, ela tá passando, aí tem um fitoplâncton que eu vou falar sobre ele, beleza? Os fitoplânctons é um animal do tipo plâncton. Aí vamos lá. Imagina que tá a superfície aqui, ó, aí tá a onda e o plâncton tá aqui, né? O fitoplâncton. Aí vem aqui e dá uma onda, né? O fitoplâncton tem nada junto com a onda, tá entendendo? Então, tipo assim, é muito engraçado, né? Lógico que ele nada junto com a onda, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Porque, tipo assim, não tem como nadar junto com a onda, né? Porque a onda é uma energia, né? E energia não move material, não move matéria, beleza? Mas ele sobe e desce, basicamente. Tá flutuando na água, tranquilo? Tá, tô entendendo. O que é néctons? Néctons, eles vão ter outra forma de locomoção. Esses daqui eles gostam de nadar, né? A locomoção deles são nadar, flutuar, beleza? E os néctons, quais são as formas de locomoção deles?
A forma de locomoção dos néctons são nadar mesmo, beleza? Nadar. Inclusive, eu acho que eu vou até ter esse conceito, né? Eu usei nadar em 2 vezes aqui. Vou usar flutuar aqui, beleza? Fica um conceito mais melhorzinho aqui. Flutuar, flutuando e aqui nadar. E nos bentos? Nos bentos, eles vão ter outro mecanismo de locomoção. Esses daqui, eles gostam de ser mais sésseis. O que significa ser sésseis, Eduardo? Sésseis significa ser que eles ficam presos no solo, beleza? Eles ficam presos no solo. Eles ficam grudados no solo. E tem outro também. E né, eles gostam de andar. Eles gostam de andar também no solo. Eles iam andar no solo. Andar no solo, beleza? Então, por exemplo, o caranguejo ele gosta de ficar andando no solo, tranquilo? Tá, já entendi, mas já a gente vai explicar melhor isso aqui, bem detalhado. Mas lembra disso aqui de comunidade marinha. Quando a gente pensa em comunidade marinha, a gente vai pensar nesse raciocínio aqui, beleza? A gente vai pensar nesse raciocínio aqui, tranquilo? Tá, agora vamos lá, vamos começar aqui, ó. No meio quântico, aqui, ó, no meio quântico, a galera se divide de modo como se move, né? A gente tem os plânctons, como eu falei, os néctons e os bentos. Aqui, ó, os plânctons, eles ficam na carona, né? Carona aí tá se referindo depois de nada, beleza? Eles ficam não, nada não posso usar esse termo, eles ficam flutuando na água. Os néctons, eles são os atletas, né? Então eles nadam mesmo, realmente eles ficam nadando. Por exemplo, um oskeicte, né? O oskeicte é um peixe, beleza? E os condrictes também, que são tubarões, beleza? Eles gostam de nadar. Bentos, né? Bentos são os que ficam no fundo, então ou eles ficam sésseis, eles ficam presos no solo, ou eles se locomovem, como por exemplo os siris, beleza? Aqui, ó, os fundos, aqui, ó, aqui, vamos começar pelos plânctons, né? Esses daqui flutuam ou são arrastados, tá? Até o termo correto aqui, né? Flutuam, beleza? Eles não nadam, não, eles flutuam, né? Porque aqui eu me equivoquei colocando flutua, mas não é não. Ou são arrastados, eles são arrastados, beleza? Aí é que a gente tem dois grupos, é aqui que a gente começa a entrar na brincadeira, ó. Cadê? Vou até pegar para baixo aqui, beleza? A gente tentar se aprofundar melhor. Ó, quando vocês pensarem no plâncton, como eu falei, quando pensar no plâncton, tem que pensar em quê, Eduardo? Quando vocês pensarem no plâncton, você tem que pensar em cima, eles ficam na região de cima da maré, e mais do que isso, eles gostam de flutuar, beleza? Flutuar. Cadê? Flutuar. Tranquilo? Então eles gostam de flutuar. Só que mais do que isso, você vai lembrar o seguinte, você vai lembrar que eles têm dois grandes grupos, esses tipos de animais, beleza? Animais marinhos. Eles têm os grupos dos fitoplânctons, e eles têm os grupos dos zooplânctons, beleza? Zooplânctons, tranquilo? Então, zooplânctons. Então lembra desses dois grupos aqui. Fitoplânctons, zooplânctons. Cara, os fitoplânctons, eles são basicamente os caras que são responsáveis, eles são seres autotrófos, eu vou ter que colocar autótrofos, e eles são responsáveis, sabe pelo que, pessoal? Pela produção de oxigênio e pela produção de matéria orgânica, beleza? Então esses seres aqui eles são responsáveis por isso. E os zooplânctons, eles já são diferentes, eles são heterótrofos, beleza? Heterótrofo. Então, tipo assim, o que é um ser autótrofo? Eu já vou falar sobre isso, beleza? Heterótrofo, beleza? Como eu destruir isso aqui? Heterótrofo. O que é um ser autótrofo e heterótrofo? Cara, autótrofo significa produzir o próprio alimento. Heterótrofo significa o cara precisar consumir outro ser para conseguir produzir o próprio alimento. Para ele conseguir produzir o alimento dele, ele tem que consumir outro ser. Beleza? Então, tipo assim, vai roubar o alimento do outro, basicamente. Ou ele vai fazer o outro de alimento. Né? É isso que a gente faz, beleza? A gente animais faz isso, né? A gente, humanos faz isso. Come alguma comida e essa comida ela vai servir de energia pra gente, beleza? É a mesma lógica aqui. Então só a gente mesmo já é classificado como ser heterótrofo, beleza? Tá. Vou dar um exemplo de fitoplâncton, Eduardo. A gente tem dois exemplos aqui, né? A gente tem as próprias algas e a gente tem outro exemplo também, que é bem parecido às cianobactérias, cianobactérias. Então são dois exemplos aqui que a gente pode abordar, cianobactérias e algas. Dá um exemplo de zooplâncton, Eduardo. Dois exemplos de zooplâncton para vocês. Não, um exemplo de zooplâncton, vai. Os protozoários, beleza? Protozoário, beleza? Protozoário. Então, o protozoário, ele é um exemplo de zooplâncton. Belezinha, pessoal? Então, cara, acho que espero que vocês tenham entendido, né? Então, lembra disso, ó. Quando a gente pensar em plânctons, a gente vai pensar que eles vivem em cima, na região de cima, e eles flutuam, beleza? A gente tem dois grandes grupos, a gente tem os fitoplânctons e os zooplânctons. Os fitoplânctons são seres autotróficos, produzem o próprio alimento, a própria matéria orgânica, como por exemplo a planta é um ser autótrofo, mas não é um fitoplâncton, cuidado, hein? A planta não é um fitoplâncton, faz nesse sentido. Fitoplâncton são isso. Exemplos são algas e cianobactérias, beleza? Zooplâncton eles são seres heterótrofos, então eles têm que consumir outro para conseguir produzir o próprio alimento deles. E eles são um exemplo para protozoário, beleza? Tá, tô entendendo a lógica. Aí vamos lá. Então aqui ó, vai só reforçar o que eu falei, né? Então aqui vai falar sobre fitoplâncton, zooplâncton. Fitoplâncton são produtores, né? São autótrofos, né? Beleza? A base da cadeia marinha. Zooplâncton são consumidores, comem o fitoplâncton. Né? Lógico, né? Eles são consumidores, vão comer. Beleza? Lembrando que produtor é sinônimo de. A gente vai ver isso aqui já já. Produtor é sinônimo de autótrofo. E consumidor é sinônimo de heterótrofo, beleza? Consumidor é sinônimo de heterótrofo. Pessoal, estão entendendo a lógica do negócio? Espero que vocês tenham entendendo a lógica do negócio, cara. Tá entendendo a lógica do negócio, né? Tá fluindo aí seu conhecimento mental, né? Realmente tá muito bom, né? Vamos lá. Néctons. Néctons são o quê? Tem deslocamento ativo. Como assim deslocamento ativo? Como eu falei, eles nadam, beleza? Eles gostam de nadar. Quando ele tá falando de deslocamento ativo, ele tá falando que esses animais, eles nadam. Eles nadam.
Tranquilo? E eles são de grandes nadadores, né? Pensa em tubarões, peixes, mamíferos. Sim, é isso mesmo. Por que mamífero, tá? Você, putz, né? Citando mamífero aqui, negócio aquático. Cara, a gente vai lembrar dos golfinhos, beleza? Os golfinhos, cuidado, eles são um tipo de mamífero, beleza? Eles são classificados como mamíferos. É estranho, mas é verdade, beleza? Tubarões, como eu falei, são condrícteis e peixes são osqueícteis, beleza? Todos eles são animais que vivem. E os mamíferos são os próprios golfinhos, beleza? Então lembra disso também, beleza? Os néctons, eles vivem no meio mesmo, beleza? Eles nadam. Depois vou até fazer um desenho aqui pra vocês lembrarem. E os bentos, né, eles vivem no substrato. Já colocando, eles ficam fixos no solo, beleza? São sésseis. Rastejante e tudo mais. Aí vamos lá. O que eu quero pra vocês lembrar? Eu quero pra vocês lembrar dessa imagem aqui, ó. Quando vocês pensarem na cuba da marinha, eu quero pra vocês lembrar dessa imagem aqui, beleza? Eu quero pra vocês lembrar dessa imagem aqui, que vai ter que ficar na sua mente. Na sua mente. Isso aqui é o solo. Aí vamos lá, o que a gente vai pensar? Aqui no meio, ó, presta atenção. Aqui, ó, na superfície vai ficar o quê? Vai ficar os fitoplânctons. Tem imagem que isso aqui são os fitoplânctons, tá? São vários, beleza? Você acha que é só um fitoplâncton que fica lá? Não, é muitos, eles são muito pequenos. Então fica vários fitoplânctons assim, ó. E vou fazer os zooplânctons também aqui, ó. A gente se dividir bem são os zooplânctons, chamando que os fitoplânctons eles são seres autótrofos, então eles produzem o próprio alimento, e os heterótrofos eles não produzem o próprio alimento. Então, lembra disso, esses daqui, ó, eles são, eu posso dizer, eu posso generalizar eles são o quê? Eles são os plânctons, beleza? Plânctons, tranquilo? Tá, eu vou até querer pegar um específico, algumas coisas aqui, ó, fitoplâncton, beleza? Caramba, eu tô entendendo agora. E esse daqui é o quê? Esse daqui é o zooplâncton, beleza? Esse daqui é o zooplâncton. Tranquilo? Cara, tá raciocinando, né? Tá usando tua lógica. Tá, aí no meio vai ficar quem? Vai ficar outros seres. No meio vai ficar outros seres. Vou fazer aqui. No meio, vamos supor que são os peixes, né? Então vai ficar aqui, por exemplo, os peixes. Vai ficar baleias também, né? Então, tipo, são peixes de grande porte aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um tubarão, né? Então aqui, peixe, né? Tubarão, beleza? Tudo isso aqui, ó, são seres que vai ficar no meio, beleza? Esses daqui são chamados de néctons, beleza? Néctons, tranquilo? Então aqui, ó, lembra disso. Aqui, ó, plâncton fica em cima. Aqui, néctons fica no meio, néctons. E para finalizar, a gente vai colocar outros bichos aqui. Eu vou colocar um polífero aqui, beleza? Polífero ok, beleza? Polífero é uma esponja do mar, beleza? É isso mesmo. Polífero é uma esponja do mar. Vou colocar um siri aqui também. Tranquilo? Pra vocês lembrar aqui do meu raciocínio. Muito bom. Eu não sei nem fazer um siri. Tá, beleza? E esses daqui são o que? São os bentos, beleza? Bentos. Tranquilo? Cara, tô entendendo tua lógica, tô entendendo teu raciocínio, cara. Tô entendendo teu raciocínio. Que bom que tu tá entendendo, beleza? Como o da Marinha cai na prova bastante, beleza? Na verdade, não cai nada na prova. Isso aqui não cai na prova, beleza? Sinceramente. De acordo com o meu conhecimento de biologia, isso não cai tanto não, mas é um assunto que é bom ser dominado, beleza? Porque eventualmente pode cair na prova. Tá, vamos lá. Vamos saber agora mais conteúdos, né? Tem que ser o mais completo aqui, né? Vamos lá. Presta atenção para a nossa pregação porque ela é lógica, tá? Vamos falar dos níveis de organização, né? Cara, o nível de organização basicamente é o seguinte: a gente vai pegar assim, vai analisar desde o mais pequeno, né? Do componente mais pequeno que compõe a natureza até os componentes mais grandes, pra gente entender a lógica do negócio. Então vamos lá. Eu gosto de pensar o seguinte, ó, em níveis de organização. Primeiramente, a gente tem um átomo. O átomo é o negócio mais pequeno que tem, beleza? O átomo é a partícula mais pequena de todas, a gente consegue ver. Aí vamos pensar o átomo como se fosse assim, beleza? Esse aqui é o átomo. Então, esse aqui é o átomo, não sei nem fazer o átomo aqui. Deixa eu tentar esse aqui, o átomo assim. Então ficou estranho esse átomo, mas vamos pensar que esse aqui é o átomo. Tá. Depois do átomo, se a gente pegar o conjunto de átomos, esse conjunto de átomos vai formar uma coisa. Então pensa assim, pensa como se fosse conjuntos, entendeu? Pensa, cara, esse conjunto de átomos, ele vai formar alguma coisa, beleza? Eu não sei o que ele vai formar, mas vai formar alguma coisa. Aí vamos lá, quando você pensar no conjunto de átomos, você vai pensar que ele vai formar uma molécula, porque realmente é verdade, né? Então qual a diferença entre átomo e molécula? Cara, o átomo é o quê? O carbono, beleza? O carbono é um átomo aqui, ó. Então o carbono ele é um átomo, né? Mas se eu quero formar uma molécula agora, vamos formar o C6H12O6, a molécula de glicose aqui, ó. C6H12O6. Pronto, isso aqui já é o quê? Isso aqui já é uma molécula. Tá vendo que um conjunto de átomos, que é pegar o carbono, pegar o hidrogênio, pegar o oxigênio, que são átomos, beleza? Eles formam uma molécula maior, né? Aqui, por exemplo, aqui a própria glicose. Você tem que entender a lógica, né? Então esse aqui é o raciocínio. Conjunto, ó, lembra disso. O conjunto de átomos, forma uma molécula, beleza? Então lembra disso aqui, dessa analogia. Né? O conjunto de átomos forma uma molécula. Tá. Aí o que a gente tem mais aqui? O que a gente tem mais? Aí a gente vai pensar, o conjunto de moléculas, então a gente vai pegar várias moléculas, C6H12O6, outra molécula aleatória, tá entendendo? E a gente vai formar o quê? A gente vai formar uma célula. Lembra disso? Conjunto de moléculas vai formar uma célula, beleza? O conjunto de células, então agora a gente tá pegando o conjunto de moléculas, o conjunto de células, ela vai formar outra coisa também, ela vai formar um tecido, beleza? Você lembra do tecido. Cara, eu gosto de pensar assim, o tecido epitelial. O tecido epitelial é lindo demais, cara. Você pensa assim, o tecido pega a sua pele, pega a sua pele. Quando você pegar a sua pele, vai ficar assim, né? Esse aqui vai ficar seu braço e seus dedos, né? Se você pegar sua pele aqui e dar um zoom, cara, se você olhar, um zoom muito grande, entendeu? Pensa num zoom absurdamente grande. Você vai ver mais ou menos isso aqui, ó. Sei lá, fica uma coisa bem estranha assim, mais ou menos assim. Que são o quê? O que são isso que você está dizendo? São células muito juntas. Essas células, eu gosto de dizer que são células justapostas. Deixa eu colocar o acento corretamente aqui. Células justapostas. Beleza? E o que significa as células ser justapostas, Eduardo? Célula justaposta significa que você tem uma baixa matriz extracelular.
baixa matriz extracelular. E o que significa matriz extracelular, Eduardo? Matriz extracelular é basicamente um líquido que a gente usa ali para preencher espaços entre células. É isso, né? Se tem pouco espaço entre células, logicamente vai ter pouca matriz extracelular, beleza? Então, lembra disso, ó. Então, tipo assim, eu tô pegando tecido epitelial, ó, tecido epitelial, então um tecido aí de revestimento, e estou analisando, dando um zoom nesse tecido e estou vendo que ele é composto por várias células justapostas. Então, aqui eu acabei de deduzir que o tecido ele é composto por um conjunto de células. É isso mesmo. Né? O tecido ele é um conjunto de células. E é o que o nível de organização vai falar. Né? Então, a gente primeiro tem um átomo, depois tem a célula, a molécula, conjunto de átomos forma uma molécula, eu provei isso. Depois do conjunto de moléculas vai formar uma célula, e o conjunto de células vai formar um tecido, que eu provei também. E o conjunto de tecido, Eduardo, vai formar o quê? A gente pegar vários tecidos distintos, vai formar um órgão. Beleza? E o conjunto de órgãos, Eduardo, vai formar o quê? Porque eu tenho vários órgãos, eu tenho fígado, eu tenho pâncreas, eu tenho coração, né? Tenho vários órgãos. O que eu vou formar? Vou formar um organismo, né? Organismo, beleza? Que é o que? É eu, né? Eu sou um organismo, eu sou um conjunto de órgãos que, consequentemente, são um conjunto de tecidos, que, consequentemente, são um conjunto de células, que, consequentemente, são um conjunto de moléculas, que, consequentemente, são um conjunto de átomos. Tá entendendo a minha lógica? Meu raciocínio? Eu tô cada vez ficando indo do micro pro macro, beleza? E o conjunto de organismos. Aí vai formar um cara bem interessante, que é o que? A população. Beleza? A população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Aí depois a gente vai para mais. Ó. A gente vai agora para a comunidade. Então, o conjunto de populações forma o que é uma comunidade. A comunidade é um conjunto de seres de diferentes espécies. Então, a gente pega várias populações, um conjunto de seres de mesma espécie, e forma a comunidade que é um conjunto de seres de diferentes espécies. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, tipo assim, não tem muito o que falar não, né? Agora vamos analisar aqui o nível da organização dos seres vivos. Aqui, ó. Organismo, né? O indivíduo, né? A unidade do estudo. População, a galera da mesma espécie junta, né? Isso mesmo, beleza? População forma um conjunto da mesma espécie. Comunidade é um encontro de todas as espécies diferentes. Então imagina que eu pego uma espécie aqui, eu pego uma espécie A, né? Esse aqui é uma espécie A. Aí depois eu pego uma população, veja, população. Porque é a mesma coisa, né? Então eu pego uma espécie A, aí pego uma espécie B aqui, né? Pego uma espécie B, aí eu tenho outra espécie B aqui e eu tenho outra espécie A aqui. Esse só do A aqui, esse só do A, a gente vai chamar da população do A, entendeu? Porque é vários animais de mesma espécie. E esse daqui é a população do B. Se eu juntar os dois, eu tô pegando duas espécies diferentes. Então isso aqui a gente vai chamar de comunidade. Tá entendendo? Essa analogia aqui. Tá bem bagunçado mesmo, mas é assim mesmo, beleza? É assim que funciona o negócio, pra você entender a sua lógica. Ó, vamos lá. Ecossistema. Ecossistema. Quando você pensa em ecossistema, você vai pensar o quê? Você vai pensar na comunidade, que é um conjunto de seres de diferentes espécies, mais os fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos? São os fatores que não têm vida. Então, o vento, a energia, tudo isso, beleza? É a unidade funcional total. Lógico, isso é o ecossistema, beleza? Aí aqui, ó, bioma, né? Bioma é o quê? São regiões grandes definidas pelo clima e pela vegetação predominante. Sim, isso mesmo, beleza? A gente tem um bioma da Amazônia, tem cerrado, tem tudo, beleza? Tá, biosfera. Biosfera é um pouco diferente, beleza? É a soma de todos os ecossistemas. Então, todos os ecossistemas. Onde é possível no planeta. Onde a vida é possível no planeta. Tranquilo? Então a gente vai pegar todo ecossistema. O que é um ecossistema? O ecossistema é onde a gente tem comunidades e fatores abióticos. E a gente vai pegar toda essa lógica de ter comunidades e fatores abióticos e vai pegar a biosfera. A biosfera vai ser esse ecossistema, só que um ecossistema que permite ter vida. Então, mas como tem vários ecossistemas que permitem ter vida, a gente vai ter a soma de todos eles. E todos eles significa ser uma biosfera. Tá, entendeu a lógica, né? Então agora recado final, né? Não confunda habitat com condition são coisas lógicas, beleza? O habitat é o endereço e o outro é a função, beleza? Então é isso, beleza? Eu vou pausar aqui rapidão. E a gente vai pro próximo negócio aí, beleza? A gente vai pra próxima lógica do assunto aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a falar sobre o resto dos conteúdos aí, ó. Vamos lá. Vamos falar agora sobre cadeia alimentar. Cara, pensou em cadeia alimentar? Olha esse nome. Cadeia, né? Cadeia. Você o que é cadeia? Cara, cadeia é basicamente a relação que você pegar várias coisas aí, ó, e você relacionar essas coisas. Então você vem aqui, ó, pega diferentes coisas, e você relaciona essas coisas, beleza? Em algum tipo de relação. Isso é cadeia. Alimentar tem a ver com alimento, beleza? Então a cadeia que a gente pega alimentos. Então a gente pega várias coisas, relaciona elas em maneira de cadeia, beleza? De maneira de focando no alimento, beleza? Aqui, ó, a transferência de energia e matéria em linha reta de um organismo para o outro, né? A seta sempre aponta para quem está comendo. Como assim? Não tô entendendo a lógica. Cara, vamos lá. Eu quero você usar a lógica aqui, a lógica que eu vou usar, beleza? A mesma analogia que eu vou usar. Vamos lá, ó, presta atenção. Pessoal, vamos supor que tem uma planta aqui, ó. Vamos supor que tem uma planta. Então imagina que isso aqui é uma plantinha e tudo mais. Eu vou ter imaginar que isso é uma árvore, né? Não, eu quero imaginar que isso é uma planta, beleza? Tem imaginar que isso é uma planta. Imagina, eu quero pra você imaginar que isso é uma planta. Cara, imagina que vai lá do nada. E do nada mesmo, do nada. Pior, já vou classificar aqui. Bora chamar essa planta de quê? Essa planta aqui. Essa planta a gente vai chamar de quê? Cara, essa planta, como ela é um ser que produz o próprio alimento dela, a própria matéria orgânica dela, a gente vai chamar ela de ser autótrofo. Beleza? Autótrofo. Tranquilo? E o que significa ser autótrofo? Produz o próprio alimento. Beleza? O próprio alimento. Tranquilo? Próprio alimento. Isso é autótrofo. Beleza? Então, ser autótrofo.
Vou apagar essa bagunceira, tropa, porque isso aqui não importa, né? Isso aqui, sinceramente, pessoal, não vai agregar, beleza? Não vai agregar, porque você já sabe que autótrofo significa isso, né? Eu já expliquei. Autótrofo é um ser que produz o próprio alimento. Autótrofo. Eu só vou escrever aqui que é um autótrofo. Tá. Aí o que acontece? Vai do nada, pessoal, o que acontece? Vem um ser do nada ali e ele come essa planta. Cuidado, porque o negócio falou que a seta aponta para quem tá comendo. Porque imagina, é tipo assim, você vai ler a seta como se fosse assim. Cara, essa planta, ela foi comida, essa seta tá dizendo isso, ela foi comida por alguém. Eu não sei se é alguém, agora eu vou mostrar. Quem foi esse alguém? Bora supor que foi um grilo, beleza? Bora supor que foi um grilo que comeu essa planta. Eu não sei fazer um grilo, beleza? Eu não sei, mas imagina que foi um grilo que comeu. Então, vamos supor aqui, ó, que foi um grilo, beleza? Cara, esse grilo, ele é um ser o quê? Um ser heterótrofo. Por quê? Porque ele não consegue, ele não é uma planta, né? Ele não é uma árvore. Ele não produz o próprio alimento dele e ele precisa consumir outro ser para conseguir produzir. Ou melhor, ele tem duas opções. Olha o que o heterótrofo ele pode fazer. Presta atenção que o heterótrofo pode fazer. O heterótrofo ele tem duas opções. Heterótrofo, que é um ser que consome o outro. Ele precisa consumir o outro para ter a matéria orgânica dele, para ter a energia dele. Ele só tem duas formas de fazer isso. Ó, presta atenção, isso aqui é essencial. Ele tem duas formas. Ou ele come outro ser heterótrofo, ou ele come diretamente o ser autótrofo. É aqui que entra a noção de consumidor. Então, esse ser heterótrofo está atuando como ser consumidor. Pessoal, decora isso aqui, ó. É impossível um ser autótrofo ser um consumidor. Mas lógico que tem casos ali que pode ser que aconteça, né? Por exemplo, se tem plantas ali que conseguem, não sei, né? Eu não entendo muito bem disso, mas pode ser que coma, beleza? Depende do caso, logicamente. Mas, tipo assim, todo heterótrofo é consumidor. Todo heterótrofo é uma coisa lógica, beleza? Todo heterótrofo é consumidor. Então, tipo assim, ele só tem duas formas de consumir. Ou ele come outro heterótrofo, ou ele come um ser autótrofo. É aqui que entram as definições. Por isso existe esse negócio de produtor, consumidor e tudo mais. Mas o principal o consumidor ele tem variações. Como assim variações, Eduardo? Pra gente saber o tipo de consumidor, a gente tem que saber se ele comeu diretamente o autótrofo ou se ele comeu diretamente o heterótrofo. Por quê? Por quê, Eduardo? Porque, vamos lá, o grau de energia, ele diminui com o tempo, entendeu? Então, vamos supor que esse daqui é o primeiro. Ele comeu primeiro, ele comeu o alimento primeiro, então ele tem 100% de energia. Quando esse cara, ele for comido por alguém, ele vai ter agora 50% de energia. Tá vendo que essa energia tá perdendo? Essa energia, pessoal, ela é perdida em calor, beleza? Perdida em calor e em outras formas aí também. Tem várias formas de perder energia. Beleza? Calor é uma delas. Então, tipo assim, aí depois vem de novo, vem outro ser e come esse ser, né? Vem outro ser e come esse ser. Vamos supor que vem outro ser e come esse ser. Agora esse ser só tem que estar com 30%. E assim vai. Então, enquanto mais pra lá, menor é a energia. Menor a energia, é acumulada. Beleza? Acumulada. Então lembra disso. Enquanto mais pra lá, enquanto mais você come o cara e vem, depois o outro come e vem, menor a energia. A energia vai se acabando nesse efeito de come. Beleza? Então, usando a lógica, o ser autótrofo ele é o primeiro a ser comido. Ele não é comido, ele é o primeiro a ser comido. E ele não come ninguém. Então, o ser autótrofo ele tem um maior grau de energia. Beleza? Ele é o mais que tem energia. Aí vem um ser, come ele, vai ter menos energia que ele. Né? Então, vamos supor que esse cara aqui, ele tem 100% de energia. Ele tem 100% de energia. Quando ele ser comido, lembra disso. Quem é comido vai ter menos energia do que quem foi comido. Beleza? Quem come tem menos energia do que quem foi comido. Beleza? Então, se esse cara tem 100% de energia, não ser autótrofo, ele vai ser comido pela primeira vez. E ele é o primeiro cara da cadeia, né? Esse médico dessa cadeia sempre começa com ser autótrofo. Esse cara agora, quando ele for comido por um grilo, né? O grilo ele só vai herdar ali 80% da energia. Tá vendo que a energia tá acabando, beleza? Aí vem outro ser, vamos supor que vem aqui uma cobra, né? Os exemplos que eu gosto de dar esse negócio, né? Os livros didáticos aí. Amo usar esse exemplo. Né? Então, vem aqui uma cobra. Também precisa com uma cobra. Ela também é um ser heterótrofo, então a cobra. Ela também é um ser heterótrofo, então ela precisa consumir outro para conseguir produzir o próprio alimento. Heterótrofo, beleza? Vou colocar o acento aqui, tá. Cara, ela vai ter menos energia também, né? Então a energia dela vai perder essa energia. Então ela vai ficar, sei lá, com 60% de energia. E assim vai, pessoal, e assim vai. Então, tipo assim, tá entendendo a lógica do negócio? Só que eu quero vocês usar uma lógica mais eficaz aqui. Ó, primeiramente, eu sei que o ser autótrofo ele produz o próprio alimento e eu sei que ele tem 100% de energia, tá? O ser heterótrofo, provavelmente ele vai ter menos. Só que você falou, Eduardo, que o ser heterótrofo, ele pode ser um heterótrofo, ele pode comer um ser heterótrofo e ganhar energia desse heterótrofo, ou ele pode consumir um autótrofo. Então, tipo assim, você falou que os consumidores têm variações, sim. É aqui que entra os conceitos de consumidor primário e tudo mais. Vamos lá. A planta, pessoal, ela vai ser chamada de quê? Ela vai ser chamada de produtora. Produtor. Eu vou só colocar produtor. Por que produtor? Porque ela produz o alimento, beleza? Tá, tô entendendo. Né? Então a planta ela é classificada como produtor por quê? Porque ela produz o alimento, tá? Coisa lógica. Né? Ela produz a matéria orgânica, tá? E o ser heterótrofo, o grilo, ele é o primeiro a comer a planta. Então ele vai ser o consumidor
consumidor primário. Por que primário, Eduardo? Porque ele é o primeiro a comer a planta. Ele é o primário, é um consumidor, sim, ele consumiu a planta. Mas ele foi o primeiro a consumir. Tu tá entendendo? Cara, o consumidor primário, ó, se a gente fosse pensar em energia, vamos pensar em energia, né? Vamos usar a lógica que eu falei, né? Vamos pensar em energia. O produtor, ele tem mais energia, pensando em energia, ele tem mais energia que o consumidor primário, que tem mais energia que o consumidor secundário, que tem mais energia que o consumidor terciário, e assim sucessivamente. Então, tipo assim, o produtor ele tem mais energia, beleza? Quando o produtor é consumido por algum consumidor, que a gente vai chamar de primário, porque é o primeiro a consumir o produtor, ele vai ter menos energia, beleza? E esse daqui vai ter menos, e esse daqui menos, e assim sucessivamente. Então, quanto mais para lá, menor a energia, beleza? Tá, tô entendendo a lógica. Aí vamos lá, então o produtor vai ser classificado como produtor porque ele produz o alimento, esse daqui vai ser classificado como consumidor primário porque ele é o primeiro a consumir o ser autótrofo, e esse daqui ele vai ser classificado como consumidor secundário. Por quê? Porque ele é o segundo. Olha como é intuitivo. E se tivesse outro, Eduardo? Se tivesse outro, secundário. Se tivesse outro, ele ia ser classificado como terciário. Se tivesse outro, quaternário, sucessivamente. Então a gente vai classificando os consumidores assim. A gente vai dizendo que ele é o primário e o secundário e tudo mais. Cara, esse daqui é um heterótrofo herbívoro. Por quê? Ele atuou como herbívoro. Beleza? Herbívoro. Por quê? Porque ele consumiu um ser autótrofo. Beleza? Ele consumiu diretamente um ser autótrofo. Ele é herbívoro. Beleza? Então é uma definição, né? E o ser heterótrofo aqui não, esse cara não, ele consumiu outro ser heterótrofo. Como eu falo pra vocês, é por isso que eu tô falando das variações, né? O ser heterótrofo, ele pode consumir tanto um ser heterótrofo, como ele pode consumir um ser autrótrofo. No caso aqui, quem fez isso aqui foi o grilo. Né? O grilo, ele consumiu um ser autrótrofo. E aqui foi aqui foi a própria cobra, né? A cobra, ela consumiu ela é um ser heterótrofo que consumiu um ser heterótrofo. Beleza? Tá, tô entendendo. Aí agora a gente entra em outro cara também, que é o nível trófico. O nível trófico é nada mais ou menos que, tipo assim, a gente pega a quantidade de bichos, a quantidade de animais que tá participando, e a gente vai classificando eles, ó. Nível trófico. Isso que é nível trófico é bem fácil, cara. Não vai ficar errando isso aqui não, beleza? Tá de brincadeira com a minha cara. Né? O nível trófico é isso, a gente vê quantos animais tem ali, a gente vai classificando. Então, no nível trófico, pensando na cadeia alimentar aqui, pensando nessa cadeia alimentar, que a gente tem a planta, ó, a gente tem a planta, a gente tem aqui o grilo e a gente tem aqui a cobra. Pensando nessas classificações aí. Vamos lá, não quero você errar não. Cara, a planta, ela tá o quê? Ela tá no primeiro nível trófico. E por que ela tá no primeiro nível trófico? Porque ela é o primeiro animal da lista. Ela é o primeiro ser biótico da lista da cadeia alimentar. Então ela vai ser classificada como a primeira, beleza? E o heterótrofo, né, esse consumidor primário, ele vai ser o segundo a pegar, beleza? Vai ser o segundo. E o secundário, né, o consumidor secundário, vai ser o terceiro animal da lista da cadeia alimentar. Aí as questões gostam de fazer pegadinha, né? Então a gente fala, o consumidor primário é o segundo, ele tá no segundo nível trófico. Isso tá errado, por quê? Ele tá no terceiro nível trófico, ele é o terceiro animal da cadeia alimentar, porque vocês estão desconsiderando o consumidor. Beleza? Então toma cuidado. Lembra de distinguir isso, né? Cuidado com esse secundário aqui. Não é secundário, então vai ser nível trófico 2. Ele é secundário porque ele é o segundo animal a consumir. Beleza? É o segundo animal consumidor. Mas ele tá no nível trófico 3, porque ele é o terceiro animal da lista da cadeia alimentar. Beleza? Putz, tô entendendo, hein? Tô entendendo. Você nunca entendi essa matéria aí, agora tô começando a entender. Tu tá entendendo? Isso eu já entendia, melhor ainda, né? Produtores, primeiro nível trófico, como falei, são seres autótrofos que produzem o próprio alimento, fazem fotossíntese ou quimiossíntese, duas formas energéticas de produzir alimento e tudo mais. Plantas e algas, elas pegam energia solar. Como eu falei, algas são o que? O que a gente tá aprendendo que algas são plânctons, do tipo fitoplânctons, beleza? Que são seres autótrofos. Tá. A gente tem aqui consumidores, heterótrofo, né? Come matéria orgânica pronta, ou outros seres vivos. Tá. Aqui primário e secundário, né? Como eu falei, então tem dois tipos de consumidor, tem terciário também, né? Primário, eles comem o produtor, e o secundário, eles comem o consumidor. Né? Lembrando, ó, esses daqui são herbívoros, eu até falei sobre isso, esses daqui são os carnívoros. Beleza? A gente, por exemplo, é carnívoro, a gente come boi, né? A gente come galinha, né? Tá entendendo? Então a gente está consumindo um ser que consumiu uma planta ou milho, né? Que o milho é um tipo de planta, beleza? Eu acho que não é uma planta, né? Mas ele é um tipo de planta, beleza? Aí a gente consome um animal que consumiu outro animal, beleza? Então, tipo assim, ó, quando a gente vai pensar na gente, né? Quando a gente vai pensar na gente, a gente vai pensar no seguinte, ó, tá, imagina que isso aqui é a planta, ó. Imagina que isso aqui é a grama, né? Isso aqui é a grama. Aí tá lá o boi, né? Então tá lá o boi, né? O boi ali, ó. Cara, esse boi, que tá parecendo algum ser conhecido, esse boi, ele come essa planta aqui, beleza? Esse boi, ele come essa planta, e esse boi é consumido por quem? Pelos humanos, beleza? Então, se a gente fosse analisar aqui, a planta é o quê? Um autotrófico, tá no primeiro nível trófico. Esse cara aqui é o consumidor primário, né? O boi é o consumidor primário, porque ele está consumindo diretamente a planta, então ele está no nível trófico 2, ele é o segundo animal da lista, da cadeia, né? E o humano aqui, ó, o humano está no terceiro nível trófico. Vamos lá, classificar agora em relação ao negócio. A planta, ela é produtor, né? Então ela é produtor. Esse daqui, o boi, é o consumidor primário, o consumidor
primário, C1 aqui, e esse daqui é o consumidor secundário, beleza? Consumidor secundário. Putz, tô entendendo, hein? Tô entendendo a lógica do negócio. É isso mesmo, é exatamente isso, beleza? Então, bem massa aí. Ó, aí vamos lá, vamos entrar agora na teia alimentar. Cara, teia alimentar. Pensou em teia alimentar? Você vai pensar em. É diferente da cadeia, né? Cara, a cadeia, ela é linear, entendeu? Então, o que é possível diferenciar a cadeia? Ela é o quê? Ela é linear. Então, ela é uma coisa mais ou menos assim, ó. É uma coisa linear. Então, você vem do primeiro, que é o produtor, até o último, que é o consumidor, sei lá quantos. Beleza? É uma coisa linear. Linear. Isso aqui é o quê? A cadeia. Cadeia o quê? Cadeia alimentar. Beleza? Cadeia. Na teia, não, é tudo misturado, tudo bagunçado, beleza? Então, tipo assim, é um conjunto de várias cadeias interligadas, né? E o que acontece na vida real, né? São espécies faltas, predadores e outras opções de alimento mais distal. Cara, na teia, ó, vou dar tipo, uma viés agora mais técnico, beleza? Na cadeia alimentar, os caras vão querer cobrar o quê? Vão querer cobrar classificação. Então, o foco nas cadeias alimentares é o quê? A classificação. Então, eles vão falar quem é o primeiro desenvolvedor, quem é o consumidor, quem é o consumidor secundário. O objetivo deles vai ser esse. Na teia alimentar, não. Na teia alimentar, o objetivo deles vão ser nessa analogia aqui de análise mesmo, beleza? De análise. Como assim análise? Tipo, se um ser morreu, o que vai acontecer com o outro? Vamos pensar aqui, ó. Eu quero vocês usar a lógica. Vamos pensar que tá. Isso aqui é uma planta, né? Isso aqui é uma planta, como eu falei. E a gente tem um boi. Então a gente tem um boi aqui. Eu quero vocês usar a lógica, que a gente vai aprender essa, né? Ó, esse aqui tá o boi. Não. Também que esse aqui é o boi. Tá. Aí vamos lá. Aí essa planta também. Ó, tanto de coisa. Só uma planta só ela é consumida por vários seres. Ela é consumida por um grilo. Ela é consumida por um grilo. É consumida por um grilo. Esse grilo, ele é consumido por uma cobra. Então, imagina que ele é consumido por uma cobra. Lembra que eu mostrei aquela teia lá? Eu já tô pegando a cadeia alimentar. Ele é consumido por uma cobra. Essa cobra, ela come o boi. E essa cobra, ela come isso, né? Então eu vou ter que colocar aqui. Esse boi, ele é consumido pela cobra. Tá. Só que esse boi também, ele é consumido pelo humano. Beleza? O boi é consumido pelo humano. Tá. Aí vamos pensar aqui. Então é mais ou menos aqui. A gente tá pegando várias teias diferentes. Aí vamos lá. Pense comigo. Se eu mato a cobra. É a análise que isso faz, né? Então, tipo, se eu mato a cobra, o que acontece? Né? Cara, primeiramente, eu vou aumentar a população desse cara aqui, né? Então, tipo assim, se não tem predador, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais grilo, né? Então, grilo, eu vou aumentar a quantidade de grilo, né? Porque eu vou ter menos predação. Beleza? Inclusive, isso é a lógica da dinâmica populacional. Aqueles gráficos de dinâmica populacional, assim, que mostra o predador aumentando e os outros diminuindo, é devido a isso. E a presa diminui por conta disso, né? Lógico que aumenta o predador, vou diminuir a quantidade de presa. Por quê? Porque o predador tá predando a presa, né? Então vai ter menos. Aqui no caso não, é que eu tô tirando o predador. Então, se eu tiro o predador, né, a presa vai aumentar. Beleza? Por quê? Porque não tem mais ninguém pra predar ela. A mesma coisa aqui, né? Então, se eu tiro isso aqui, ó. Se eu tiro isso aqui, aumenta a quantidade de boi, né? Então, vem aqui, ó, e aumenta a quantidade de boi. Cara, se eu aumento a quantidade de boi, aumenta a quantidade de humanos. Por que aumenta a quantidade de humanos? Porque os humanos se alimentam de boi. Se tem mais boi, vai ter mais humanos. Por que vai ter mais humanos? Porque os humanos eles vão conseguir ter mais alimentos disponível e com isso eles vão aumentar ali a taxa de reprodução deles, né? Tá entendendo? Porque eles vão ter mais alimento disponível, né? Então mais seres humanos vão conseguir comer mais, basicamente. Essa é a lógica da biologia, da dinâmica populacional e etc, beleza? Se eu tenho mais oferta de alimento, a produção vai aumentar. Não, a população vai aumentar. A população da espécie. Por isso eu estou dizendo, população significa o quê? Indivíduo chamando isso. Estou usando esses termos, toma cuidado. Por isso eu estou dizendo, os conceitos básicos não subestima os conceitos básicos. Beleza? Estou entendendo. Aí beleza, aí aqui a gente vem, decompositores. Cara, os decompositores são os bichos que já estão sendo decomposita, né? Então, aqui os fungos, bactérias, né? Ocupa o último nível trófico, beleza? Como o resto de alimento, cadáveres, né? A função dele é reciclar matéria, transformar orgânico em inorgânico. Né? Cara, vocês já tentaram descobrir, eu já até falei em um vídeo recente aí, pessoal, a diferença entre orgânico e inorgânico. Cara, orgânico significa que tem carbono em sua estrutura, tem carbono, e são cadeias complexas, beleza? Então aqui a gente vai pegar cadeias complexas, a gente vai pegar anéis complexos, tipo, estruturas complexas, tipo a própria glicose. A glicose é um exemplo clássico de quê? De componente orgânico. Por quê? Porque a glicose, ela é um tipo de hidrocarboneto ali, difícil de se usar, né? Então a glicose, não hidrocarboneto não, perdão, né? É o tipo de matéria orgânica difícil, beleza? Aí aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem. Vai aparecer no vídeo, vai aparecer. Olha lá, pessoal, o que significa ser orgânico, né? Como eu falei, orgânico significa que tem carbono em sua estrutura e são provavelmente estruturas complexas, né? Então, são cadeias longas ali, por exemplo, hidrocarbonetos, né? A própria glicose também é um exemplo de composto orgânico. Tá, e o que são compostos inorgânicos? Compostos orgânicos são compostos mais simples. Provavelmente eles não têm carbono, em sua estrutura não tem carbono. Provavelmente, né? Geralmente não tem. E são estrutura mais simples, beleza? Foca mais na simplicidade. Por exemplo, o CH4, né? A própria água, H2O, beleza? São moléculas ali que, né, são menores, beleza? São inorgânicos, tranquilo? Então o decompositor ele vai reciclar esse tipo de matéria. Agora, eu acho que pra finalizar, né? É isso mesmo, acho que não, pra finalizar não, ainda falta alguns, né?
A gente vai falar sobre produtividade e tipos de dieta, né? Produtividade e tipos de dieta, beleza? O que é produtividade? A gente vai aprender um pouco sobre produtividade, isso aqui a gente vai ver um pouco melhor na sucessão ecológica, primária e secundária. Produtividade, vamos lá. Produtividade é o quê? Uma coisa que você é produtivo, você tem ganhos, beleza? Tá. Crescimento do ecossistema, sim, beleza? É a quantidade de matéria orgânica que é produtiva, né? É produzida. Aí aqui a gente tem dois tipos, a gente tem a primária e a secundária. Beleza? Toma cuidado, então lembra disso. Produtividade significa produção, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo puxar alguma seta aqui. Ó, o que significa produtividade? No contexto aqui da que a gente está vendo da ecologia. É a produção de matéria orgânica, beleza? Então, produção de matéria orgânica significa produtividade. Então, se você tem uma alta produtividade, significa que você produz mais matéria orgânica. Matéria orgânica, toma cuidado, orgânica. Beleza? Tá, tô entendendo a lógica, né? E tem que ser orgânica, beleza? Ou energia, né? Ou energia também. Até deixou válido aqui energia. Pode dizer que energia também. Tá, aí aqui a gente tem a primária e aqui a gente tem a secundária, beleza? A primária, ela tem a ver, ela é feita pelos produtores, na fotossíntese, né? Então, primária tem a ver com isso. Produtividade primária bruta, né? E é igual a produtividade primária bruta menos a produtividade da respiração é igual a produtividade primária líquida. Cara, líquida é o que a gente consegue armazenar, basicamente você lembra disso, armazenar. E a líquida e a bruta é o que você consegue e é o que você realmente gasta, né? Ou melhor, é o que você realmente produz. Então, tipo assim, eu vou até deixar esse negócio bem claro para vocês. Ó, quando a gente for pensar em produtividade primária líquida e produtividade primária bruta, ó. Produtividade primária líquida e produtividade primária bruta. Cara, a bruta é o que a gente produz. A bruta é o que a gente produz, beleza? Tá. E a líquida? A líquida é o que a gente armazena, beleza? É o que a gente armazena. Como assim, Eduardo? Cara, imagina que a gente produziu 100... Ou melhor, vou até dar um exemplo de matemática aqui, né? Imagina que você tem 100 reais. Que você tem 100 reais. Cara, você tem 100 reais? Não tem sim, tem 100 reais. Imagina que você vai lá e gasta esses 100 reais. Você vai lá, ó, né? Gasta 100 reais. O que acontece com a sua conta bancária? Você vai ficar com 0 reais. Né? Então, regra você não tem nada, beleza? Isso aqui, esses 100 reais, é o que você produziu. Esse daqui é o que você gastou. E esse daqui é o que gerou, né? Então esse daqui a gente vai chamar de PPL. Esse daqui é a produtividade primária líquida. E esse daqui é a produtividade primária bruta. Por quê? Porque esse aqui é o que você tem, né? O que você produziu. Isso aqui é o que você gastou, beleza? E se eu pegar o que eu produzi menos o que eu gastei, eu vou ter o quê? Eu vou ter o que sobrou. O que sobrar é o que eu estou armazenando. No caso, é a produtividade primária líquida. Recalculando, a produtividade primária líquida é o que a gente armazena e a bruta é o que a gente produz. Aqui no contexto, quando a gente vai subtrair, a gente vai subtrair o quê? A gente vai subtrair a taxa de respiração, beleza? Porque pensa comigo, enquanto maior biodiversidade, mais matéria a gente vai gastar, mais matéria orgânica a gente vai gastar, mais a taxa de respiração vai ser maior e tudo mais. Então, por isso a analogia é essa, né? Então, aqui, ó, quando a gente fala disso aqui, a gente tá falando de produtividade primária bruta, a gente subtrai do negócio da respiração e aí vai ter a produtividade primária líquida. A líquida é o que a gente armazena. Se aqui tá dando 0 reais, o que significa dar 0 reais? A gente não tá armazenando nada de dinheiro. Agora, imagina, se eu pego os 100 reais e eu subtraio de 50 reais. A gente vai ficar com quanto? Vai ficar com 50 reais. Sim. Esses 50 reais é o que sobrou. Sobrou. E essa daqui é a nossa líquida. Então, essa que é a nossa produtividade primária líquida. É o que sobrou, que a gente está armazenando. O que eu vou fazer com esses 50 reais? Eu vou lá e vou armazenar. Ó. Tem mais que você quer meu crofinho aqui, ó. E eu vou lá, coloco 50 reais aqui. Aí depois, quando eu gastar, produzir mais e tirar o que eu gastei, eu vou colocar mais 50 aqui. Então, tá vendo que eu tô armazenando? Armário, né? Armazenamento de armário, beleza? Então, a gente armazena aqui, tranquilo? Tá. Aí vamos lá. Eficiência ecológica. Então você já entendeu os conceitos de produtividade primária líquida e bruta. Aí aqui a gente tem a secundária, né? Esse aqui é a primária, né? Esse daqui tem a ver com os produtores. Primária tem a ver com os produtores, a produtividade, que é a matéria orgânica produzida pelos produtores. E a secundária é a feita pelos consumidores, beleza? Então aqui já tem a ver com biomassa e tudo mais. Então esse daqui, ó, eficiência ecológica agora, beleza? Então esse daqui foi a produtividade primária e agora eficiência ecológica. Cara, apenas 5% a 20% da energia é transferida de um nível trófico para o próximo. O resto é perdido como forma de calor. Sim, não. Então, tipo assim, presta atenção. Não. Tipo, se eu tenho aqui um animal, se eu tenho um ser, aqui, eu vou até supor que é a própria planta, né? Então, se eu tenho um ser que é a planta, essa planta, ela tem 100% de energia, né? Ela é consumida por um animal, né? Ela é consumida por um animal. Vamos supor aqui, ó, esse aqui é um animal, beleza? Esse animal, ele vai ter o quê? Ele vai ter agora 5%. 5% da energia. Apenas 5%. Então, ou 20%, né? 20%, bota cuidado. Ou pode ser 20%, beleza? Ah, e se eu pegar outro? Vamos supor que foi 20%. Então, vamos colocar que foi 20%, aqui foi 100% de energia, e aqui, ó, quando ele consumiu, ficou 20%. Aí agora, pega outro ser de novo. Então, vou pegar outro ser. Então, veja que esse aqui é outro ser. Não sei que ser esse que eu tô criando, não.
Esse daqui vai ser 5%, bora supor que vai pegar 5% ou 20%. 5% de 20%. 5% de 20%, ok, é igual a 1%. Então, olha a lógica. Esse daqui teve 100%, esse daqui agora tem 20%, esse daqui vai ter 5% de 20%, que é 1%. Ou até 20% de 20%. 20% de 20% é 4%, mesmo assim, isso é pouco. Cada vez mais a energia vai diminuindo de uma forma muito absurda, de forma exponencial, beleza? Então, essa daqui é eficiência ecológica, né? Apenas 5 a 20% da energia é transferida de novo para o próximo. O resto é pedido em forma de calor, beleza? Em forma de calor, lembra disso. Tá. Para finalizar, a gente vai falar, quase finalizar, né? A gente vai falar sobre os tipos de dieta. O que é tipos de dieta? Tipo assim, o que o ser consome. Isso aqui tem a ver com o nível nicho ecológico também. Eu falei, né? Que é o perfil dos bichos, né? Tudo que ele come e tudo mais. Aí tem herbívoro. Herbívoro é o que come é o ser consumidor que come diretamente a planta. Ele come diretamente a planta. Né? Então, por exemplo, como eu falei lá, o grilo, né? O próprio boi, né? Ele come direto a planta, né? A própria galinha, ela come direto ali o milho, né? Então, herbívoro é o quê? O que come o produtor. Gosto de pensar assim, não come planta, nem come o produtor. Beleza? Come o produtor. Tá. Carnívoro. Carnívoro é o que come outros animais. Ou melhor, ó, enquanto o herbívoro é o que come o produtor, o carnívoro é o que come o consumidor. Beleza? Não é só de carne, não. De carne que você. Ah, carnívoro é carne. Não é carne, não. Carnívoro é comer consumidor. Beleza? Comer outro animal. Que é um consumidor. Né? Você não vai ver animais que são autótrofos. Beleza? É muito difícil, né? Pá. Onívoro. Onívoro é os dois. Beleza? Onívoro é tanto carnívoro quanto herbívoro. Então, come plantas e animais. Então, é herbívoro e carnívoro. A gente é onívoro. Eu como alface e eu como carne de boi, né? Então, tipo assim, a gente tá aqui humanos, né? Por exemplo, né? Eu como carne, né, de boi e como... eu só tô dando exemplo, né? Não tô dizendo que eu como exatamente carne de boi, beleza? Eu como um pouco carne de boi, né? Apesar de ter proteína, eu como um pouco, beleza? Cara, come plantas e animais, né? Então, eu sou um ser, o quê? Onívoro. Por quê? Porque eu como tanto carne de boi, então isso me classifica como carnívoro, como também eu como plantas, né? Por exemplo, o alface. Então, eu sou também, né, herbívoro. Então, se eu sou herbívoro e carnívoro, se eu como tanto plantas e quanto animais, eu vou ser classificado como onívoro, beleza? Cara, tô entendendo sua lógica, hein? Tá entendendo? Pra finalizar aqui, ó, tá usando outra coisa, então, herbívoro, carnívoro, destrívoro. Destrívoro é o quê? Come matéria orgânica em decomposição, beleza? Destrívoro, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de destrito. Destritos. Porque quando eu lembro de destrito, eu lembro de coisas jogadas, alguma coisa assim, eu lembro disso. Então, destritos, é isso mesmo, destrívoros, destritos, beleza? Com material orgânico, decompositor, né? Destrívoro, decompositor também. Né? Hematófagos, beleza? Hematófagos são o quê? Alguma coisa, hematopoético, né? Tecido hematopoético tem a ver com sangue, beleza? Então, isso aqui tem a ver com sangue, né? Hematófago, beleza? Se alimenta de sangue aqui, ó. Então, sanguessuga, né? Um exemplo aí, sanguessuga, beleza? Sinceramente, isso não importa muito. Herbívoro, carnívoro, onívoro, destrívoro e esse daqui que não importa tanto, cai muito no Enem. Esses daqui são os melhores, ó. Esses três aqui, essa tríade que é essencial, você tem que lembrar. Destrívoro já é mais difícil. Tá. Pirâmide ecológica contando e medindo, né? São representações das cadeias, aí fica ligado nas três regras, aí vamos lá. Cara, é a pirâmide ecológica, né? Então é tipo assim, é uma pirâmide que a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar aqui, ó. Por exemplo, o primeiro, né? Então a gente coloca aqui, tipo, se eu quero fazer uma pirâmide de energia, a gente quero fazer uma pirâmide de energia em função da classificação do nível trófico do cara. Né? Então vamos supor que você quer o primeiro nível trófico. Ele vai ter mais energia, né? Aí se eu pego o segundo nível trófico, ele vai ter muito menos energia. Se eu pego o terceiro nível trófico, ele vai ter menos energia ainda. Se eu pegar o outro, né, esse que está no topo da pirâmide, a gente vai ter o quarto nível trófico, esse vai ter muito menos energia. Tá entendendo? Então, quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia. Lembra da eficiência, né, que era de 5% a 20%? Então, tipo assim, é um negócio bem exponencial, né? A energia não vai diminuindo até assim, ó. A energia é mais ou menos assim, ó. Ela tem que pegar um quarto daqui, ela tem que pegar esse aqui. Aí depois bem menor. Bem menor, então é bem menor do que a gente pensa, né? Por isso a gente tem que comer muito, beleza? Tá. Aí vamos lá. Aqui, ó. Tipo de pirâmide. A gente tem a pirâmide número, né? Então, tipo assim, o que mede? Degrau, quantidade de organismos vivos por área. Esse daqui tem a ver com número. Unidade, organismos por metro quadrado. Beleza? Pode inverter? Sim, né? Regra de ouro. Uma árvore produtor pode alimentar centenas de insetos consumidores. Beleza? É isso. Tranquilo? É isso. Aí aqui a gente tem biomassa também, quantidade de matéria orgânica seca por nível. Né? Como eu falei, pessoal, isso aqui não importa muito não. Isso aqui é tipo assim, basicamente o que você pega assim, é tipo como se fosse um gráfico, né? Você pega só que você usa a representação da pirâmide. E lógico, coloca essas unidades aqui estranhas, né? Então, tipo, organismo metro quadrado. Mas que você só tá colocando a área dessa base desse pirâmide, né? Pois todos estão usando metro quadrado por causa dessa área aqui, beleza? É, tranquilo? Né? Então aqui, ó, a energia sempre na cara do nível trófico, aqui é clássico, né? Aqui é colocar a pirâmide assim, e é colocar nível trófico, né? Então, tipo assim, é uma coisa lógica, beleza?
Aí tem aqui o alerta da ecologia, né? Então você tem cuidado aqui com alguns alertas, que são temas importantes. A gente tem aqui a magnificação trófica, as espécies exóticas e invasoras, que são a diferenciação entre essas duas. Aí a gente começa aqui com magnificação trófica. Quando a gente pensa em magnificação trófica, a gente vai pensar no acúmulo progressivo de substâncias não biodegradáveis. O que são não biodegradáveis? Já está dizendo, não consegue se degradar, não se degrada. Não se degrada. E o que não se degradar? Não consegue sumir do mapa. É isso, ela não some do mapa. Né? Então, tipo assim, pega aí um plástico, é muito difícil um plástico sumir do mapa, basicamente, né? Então ele ser decomposto. Pega um humano, né? Pega um humano, pega um cadáver aí, ó, pega um cadáver. Se você pegar um cadáver, pessoal, em 5 anos, eu garanto, em 5 anos só vai ter os ossos, beleza? Em 5 anos só vai estar a caveira assim, ó. Tá entendendo? A caveira. Né? Então, tipo assim, a pele, né? A carne vai ser completamente decomposta. Vai ser completamente, ao tempo que a gente vai usar, degradada, beleza? Então, o que é não biodegradável? Isso aqui é biodegradável, né? Porque isso aqui consegue se degradar, né? A natureza consegue degradar. O que é não biodegradável? É a mesma coisa de eu pegar você e você vai virar um defunto e você não consegue ser decomposto. Você ficar 10 mil anos com a pele intacta. Beleza? Não faz sentido. Não. Beleza? Magnificação trófica é isso. Né? Então, é acúmulo de progressivo de substância não biodegradável, porque ela não consegue sumir, é difícil sumir, né? Como metais pesados, então mercúrio, né? Ou pesticidas nos organismos. Beleza? Aqui metais pesados a gente vai pensar muito no mercúrio, né? Então, acúmulo de mercúrio. Isso aqui é muito falado, beleza? Cuidado, mercúrio cai muito na prova. Tranquilo? A concentração é muito maior nos níveis tróficos mais altos, predadores de topo. Sim. Por quê? Porque o negócio vai se progredindo assim, ó. A gente vai vir primeiro. A magnificação trófica é um pouco oposta. A gente tem primeiro isso daqui. Então vamos pensar que isso aqui é o acúmulo, né? Aí esse aqui é o primeiro nível trófico. Aí depois vai aumentando, ó. Olha como ela é oposta, né? Segundo nível trófico, aí vem o terceiro agora, ó. Olha como a cadeia é estranha, né? Você acha que merda é essa? Enquanto mais maior o nível trófico, maior a acumulação, sim, é isso mesmo. Então é o oposto, né? Parece estranho isso aqui no primeiro momento. Você, putz, né? Que estranho. Mas é a realidade, beleza? Então aqui, ó. É muito maior, né? Solução, controle biológico ou biorremediação. Então a gente tem dois tipos de negócio. Biorremediação ou controle biológico. Esses dois conceitos vocês têm que lembrar. Se vocês esquecerem desse conceito aqui, esses conceitos aparecem mais na prova, beleza? Não tem lógica vocês esquecerem desses conceitos. Tá, aí agora vamos falar da diferença entre espécie invasora e espécie exótica. Vamos lá, vamos falar sobre ela. Ó. Que espécies que chegam a um lugar novo, geralmente levadas por um ser humano. Problema, não tem predador ou parasita local, se reproduz muito rápido e a causa... Como assim? Vamos lá. Primeiramente, espécie exótica ou espécie invasora. Tem dois nomes, dois nomes para a mesma coisa. Então você fala que é a espécie exótica ou a espécie invasora, é o quê? É quase a mesma coisa. Não. Então, tipo assim, é uma espécie, ó, espécie que chega a um local novo, então imagina que tem uma espécie que não tem um local, ela já existia, então imagina que isso aqui é o local, né? Imagina que isso aqui é o local. Isso aqui é o local dela de origem, né? O local nativo. A gente vai dizer que isso aqui é o nativo dela. Isso é quando ela vai invadir, né? Esse aqui é o local 2, beleza? Esse aqui é o local 1. Tranquilo? Opa, aqui tá aparecendo 2 aqui. Esse aqui é o local 1. Tá, esse local é nativa, a gente vai vir aqui e introduz uma espécie ali. Quando a gente introduz isso, a gente vai chamar ela de espécie exótica ou invasora. Ela chega a um local novo, geralmente levado pelo ser humano. Como eu falei, eu vim aqui, peguei uma espécie que estava aqui e levei ela para outro lugar. Não é dela, que não é nativo. O que vai acontecer? Ela não tem predador ou parasita local, né? E ela se reproduz muito rápido. Então, tipo assim, eu coloco essa espécie aqui, ela começa a se reproduzir, ó. Começa a se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. Beleza? Você tá vendo que isso já pode causar um problema. Por quê? Quando ela começa a se reproduzir, ela começa a gerar uma relação de competição. Competição até com outras espécies nativas. Competição com espécies nativas. Aí que mora o perigo da coisa, né? Beleza? Aqui, ó. Competição e extinção das espécies nativas. Beleza? Aqui tem um caramujo. Né? Tem vários exemplos, né, pessoal? Então, tipo assim, é muito perigoso esse negócio de introduzir uma espécie, né? Principalmente devido a essa relação de competição. Provavelmente uma competição interespecífica, né, que a gente vai ver depois, né? Competição interespecífica por alimentos. Uma relação de competição interespecífica, beleza? Que é a relação entre espécies distintas. Provavelmente a relação de competição. Relação ecológica, já a gente vai ver nos próximos vídeos aí, que a gente soltar no canal de ecologia, de tudo ecologia. Recado final, né? Lembrar que a energia flui e se perde, a matéria circula graças ao decompositor. Sim. Né? Então, tipo assim, se a gente pegar os seres normais, a gente vai ter os produtores, aí depois vai ter o consumidor primário, só colocar assim mesmo, consumidor primário, aí depois vai ter o consumidor secundário e assim sucessivamente. Cara, aqui a gente tem, como eu falei, 100% de energia, aqui 20% de energia, e aqui, por exemplo, aqui 20% de 20%, 4% de energia. Você tá vendo que a energia tá morrendo, né? A energia tá acabando. Por quê? Porque essa energia está sendo dissipada em forma de calor. Essa energia está sendo dissipada em forma de calor, e esse calor aí, ó, de acordo com a lei da termodinâmica, vai fazer com que você dissipe essa energia. Então, basicamente aqui, ó, 80% da energia foi dissipada. É muita energia. Né? Só que vai ter os decompositores. Então, isso aqui tá fluindo, né? Então, aqui, ó, tá fluindo. A energia tá fluindo, só que lógico acabando. Quando a gente pensar nos decompositores, vão fazer a energia circular. Então eles pegam de um, né? Pega de um morto e coloca lá para um vívido. Então fica circulando, faz a matéria circular. Esse é o papel deles. Beleza?
Então é isso, pessoal. Então tamo junto, né? Então isso daqui foi a parte 1 de tudo de ecologia, basicamente. Então parte 1, né? Então parte 1 de tudo de ecologia. E agora a gente vai depois, no próximo vídeo, a gente vai entrar na parte 2. Deixa o like, comenta aí se vocês gostaram desse vídeo. Vou trazer mais, né? Logicamente eu vou trazer as próximas partes do vídeo. Comenta aí se vocês também querem alguns outros tópicos aí de biologia, pra vocês literalmente gabaritar aí a prova de biologia da prova do Enem.